irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, nesse tempo em que ainda não estamos reunidos aqui, todos, como é o propósito e o sonho do nosso coração, que em breve estejamos todos aqui na igreja. Sempre quando estamos aqui com alguns irmãos servindo ao Senhor, como está acontecendo nessa manhã, mais uma vez, olhamos esses bancos, essas cadeiras vazias e sentimos saudades de cada um de vocês. Que Deus abençoe, amados irmãos, e que você seja iluminado com o Espírito Santo de Deus na exposição da palavra, e eu também, e todos que estão nos acompanhando agora através da transmissão do culto, sejam edificados na palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no último livro das Escrituras, o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo ao seu servo, apóstolo João, exilado na ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo 2, dos versos 8 a 11, leremos uma das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Carta à igreja em Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11. O tema da nossa mensagem, da reflexão da parte de Deus para nós nesta manhã é: não temas, ser fiel até a morte. A palavra de Deus nos diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, a igreja do Senhor Jesus, espalhada por todas as partes deste mundo, desde o sacrifício de Jesus na cruz, da sua ressurreição, da sua ascensão, desde o cumprimento da profecia de Joel, desde Pentecostes, a igreja iniciada em Jerusalém e que também alcançou outros povos, outras terras, e chegou até nós. Ela não está isenta de passar por lutas e provas. Ela não está isenta de enfrentar angústias e aflições por conta de serem testemunhas de Jesus nesta terra. É bem verdade que o nosso Senhor Jesus já havia alertado os seus sobre isso. Ele mesmo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dentre as bem-aventuranças no Sermão do Monte, o Senhor Jesus também diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. A igreja do Senhor Jesus, então, não está isenta das provações, das lutas, por causa do testemunho do Senhor Jesus. João, exilado ali na ilha de Patmos, e ele mesmo relata isso no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo de número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No período praticamente do final do imperador Domiciano, João, por causa do testemunho da palavra, João, apóstolo, que nesta parte ele se apresenta estranhamente, porque tanto no seu evangelho quanto nas suas cartas, João não fala de si mesmo. Ele, quando se dirige à sua pessoa, ele sempre diz: o discípulo a quem Jesus amava. Mas aqui, para que não ficasse nenhuma dúvida de que era João,
E ele não também chama-se de apóstolo, mas neste caso ele prefere se apresentar como irmão e companheiro na tribulação daqueles amados irmãos da Ásia Menor. Ele recebe da parte de Deus, e ele diz que isso aconteceu no dia do Senhor, uma visão, e o Senhor disse que ele deveria escrever aquela visão, tudo aquilo que ele haveria de contemplar num livro, e deveria encaminhar às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É interessante que ele tem uma visão de Cristo glorificado, e é um texto lindo que vale a pena você voltar aqui e ler a sequência do capítulo 1. Mas eu quero registrar que o próprio apóstolo João, por causa do Evangelho, por causa do testemunho do Evangelho, ele está sofrendo perseguição, ele está sofrendo tribulação, e ele então se apresenta a nós dizendo que é nosso irmão, que é nosso companheiro na tribulação, e ele está firme no Senhor, apesar da circunstância que ele está vivendo. Nós sabemos que essas cartas que foram encaminhadas a cada uma dessas igrejas, elas não foram encaminhadas apenas no seu teor. Por exemplo, a carta de Éfeso, ela não recebeu apenas essa parte, mas toda a revelação de Jesus, todo o Apocalipse foi encaminhado a todas as igrejas. E podemos afirmar, por estar nas Escrituras, que estas cartas, as 7 cartas, o livro do Apocalipse como um todo, é para todas as épocas da igreja, inclusive para os nossos dias atuais. E a carta, particularmente falando de Esmirna, é algo que nos chama atenção, porque das 7 cartas, apenas 2 não receberão nenhum tipo de censura do nosso Senhor Jesus. É esta que nós acabamos de ler, e a carta à Filadélfia. Outra questão que me chama atenção é que é muito comum o Senhor usar a expressão, conheço as tuas obras. Somente na carta de Esmirna e na carta de Pérgamo, ele utiliza uma outra forma. A carta de Pérgamo, ele diz que conhece o lugar onde habitas. Todas as demais, ele utiliza a expressão, eu conheço as tuas obras. Mas a única carta, aonde o Senhor Jesus diz para aquela igreja, eu conheço a tua tribulação, é a carta da igreja de Esmirna. Algo que me chama a atenção, e certamente você que já passou por essa parte da palavra de Deus, vê que há algo em comum nas cartas. Sempre a carta é endereçada ao pastor da igreja. Isso sempre me chamou a atenção, e confesso que falo isso com temor e tremor. A mensagem era enviada para o anjo da igreja, o pastor da igreja de Esmirna. Um dos seus pastores na história foi Policarpo, e daqui a pouquinho nós falaremos um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Essa carta então é encaminhada para o pastor da igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade, irmãos, que ficava na parte ocidental da Ásia Menor. Esmirna, ela teve uma experiência muito interessante. Ela era uma cidade muito bonita, ela tinha uma montanha chamada Pagos, em cima dessa montanha alguns templos foram construídos, alguns prédios, alguns edifícios em formato de coroa, e ela tinha uma beleza exuberante da sua natureza, dos bosques e das árvores, e as pessoas inclusive chamavam Esmirna de a coroa de Esmirna. É interessante que nessa cidade havia a produção da mirra. Aliás, se você for olhar o nome Esmirna no grego é mirra. Mirra que foi um dos presentes que o nosso Senhor Jesus recebeu quando nasceu. Então esta cidade, ela tem algumas qualificações, e algo que me chama a atenção quando leio não só a carta à igreja de Esmirna, mas a Éfeso, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, é que o Senhor Jesus, é Ele quem está enviando essa carta. João apenas foi aquele que registrou e enviou, mas a carta é de próprio punho, podemos assim dizer, do nosso Senhor Jesus. E ele faz então agora uma saudação, se auto-apresentando. E é uma característica que nós encontramos em cada uma dessas cartas, mas esta nos chama muito a atenção. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus já havia declarado isso no capítulo 1. Olha só, versículo 17. Finalzinho diz, não temas, eu sou o primeiro e o último,
E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus, quando se apresenta de forma gloriosa a João, e João cai até como morto diante daquela visão gloriosa, nos fazendo lembrar da experiência de Isaías, nos fazendo lembrar da experiência de Ezequiel, nos fazendo lembrar da experiência de Daniel, que ao contemplar a majestade do Senhor, caem prostrados em terra, ante a glória exuberante do nosso Senhor Jesus, exaltado aqui. E ele diz então que é o primeiro e o último, querendo afirmar para nós, porque o profeta Isaías, no capítulo 44, verso 6, já afirmara isto: o Senhor se apresentando, eu sou o primeiro e o último, e não há nenhum Deus além de mim. E Jesus, para dizer, eu sou da mesma essência, da mesma natureza, eu sou o princípio e o fim, eu também sou Deus. E ele agora também faz uma apresentação muito particular, porque ele diz, eu sou aquele que morri na cruz, mas eu ressuscitei. Eu estou aqui falando com você, ó igreja de Esmirna. Algo me chama a atenção, é que Jesus é o autor desta carta, como é o autor das demais cartas. Jesus é o autor do Apocalipse por todo. E nós então entendemos aqui, queridos, que se você tiver alguma dúvida, por que será que ele falou isso? Com que autoridade ele poderia falar isso? O nosso Senhor Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra para proferir as palavras que ele fez, não só a Esmirna, mas todas as igrejas da Ásia Menor. Mas que coisa linda, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, como nós já cantamos nessa manhã. E ele esteve morto, mas a morte não o pôde deter, e ele tornou a viver, e ele foi elevado aos céus, e está à destra de Deus Pai, e intercede por nós. Não temas, igreja, ser fiel até a morte. Outras características importantes da cidade de Esmirna, e isso também me chama a atenção, quando eu estudo esses livros, ou estudo essa passagem, juntamente com as demais cartas. Jesus demonstra que não só conhece a vida da igreja, mas ele conhece a realidade da cidade. Jesus conhece São Paulo, Jesus conhece o Rio de Janeiro, Jesus conhece Belo Horizonte, Jesus conhece Fortaleza, Jesus conhece Nova York, Jesus conhece qualquer lugar neste mundo. E aqui é interessante que ele vai falar de características da cidade na maneira como ele escreve a mensagem. Esmirna tinha passado por uma destruição na sua história. Alguns achavam que nunca mais Esmirna se reergueria, mas ela renasce. E vem o Senhor Jesus dizendo, eu sou aquele que um dia morri, mas estou vivo novamente. Certamente lembrando os moradores daquela cidade, que eles sim, era muito mais importante do que a própria experiência que eles haviam sofrido. Esmirna foi conhecido também no Império Romano, talvez como a cidade mais leal ao imperador naquela região. Houve até uma disputa entre Esmirna e Éfeso, por conta de que eles fizeram antes mesmo de Roma ser o que era, eles já tinham demonstrado lealdade e fidelidade a Roma. Foi construído um templo a Deus, a Roma. O primeiro templo ao imperador de Roma também fora construído neste lugar. E essa ideia então de fidelidade é uma palavra muito forte para os moradores de Esmirna. E o Senhor vai falar para essa igreja que está enfrentando a tribulação, que ela precisa ser fiel até a morte. E ele então, ao falar a quem se endereça essa carta, encaminhando ao anjo da igreja, e como eu disse há pouco, com temor e tremor eu digo isso, que a mensagem não era apenas para o pastor transmitir aos membros da igreja de Esmirna, mas a mensagem também era para o pastor da igreja. Todas as vezes que nós, pastores, pregamos o evangelho, como eu estou fazendo nesta manhã, essa mensagem primeiro ela tem que falar comigo, ela tem que trabalhar no meu coração, ela tem que trabalhar na minha vida, para que eu possa ter condição, pela graça do Senhor, de transmitir a mensagem de Deus. E ao longo dessa semana, eu aprendi muitas coisas. O Senhor me exortou também nessa passagem, para que hoje eu estivesse aqui compartilhando ela com você, meu irmão, minha irmã. E a partir do verso 9, ele vai então agora mais uma vez dizer que ele não está alheio ao que está acontecendo na igreja. Nós estamos enfrentando uma fase difícil no mundo, mas eu quero que você tome cuidado com um detalhe. Não se esqueça que além da pandemia que assola a humanidade nos últimos dias, há um povo na terra, o povo do Senhor Jesus,
que ainda também sofre perseguição por causa do nome dele. Talvez não seja a nossa realidade mais, talvez desfrutemos da liberdade religiosa em nossa pátria, mas existem lugares em que a igreja é perseguida. Existem irmãos agora que estão escondidos, não por causa do Covid-19, mas estão escondidos porque não podem falar de Jesus. A igreja sofredora espalhada pelo mundo, mas o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja de Esmirna e para todas as igrejas dos seus tempos: eu conheço a tua tribulação. O dono da igreja, aquele que edifica a sua igreja e que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, está afirmando: eu conheço a tua tribulação. Como eu ressaltei há pouco, nas demais cartas, excetuando a carta de Pérgamo, ele sempre utiliza a expressão eu conheço as tuas obras, dizendo que o Senhor nos sonda e nos conhece. Mas aqui no caso de Esmirna, ele vai direto ao ponto, ele diz: eu conheço a tua dor, ó minha querida igreja. E certamente ele está se dirigindo a cada irmão, a cada irmã que pertence a essa igreja em Esmirna. E está comunicando isso também a toda a igreja espalhada pela face da terra. O Senhor conhece a nossa tribulação. Ele diz que o Senhor conhece não só a tribulação, mas conhece a pobreza daqueles irmãos. De fato, queridos, a realidade material daquele povo era muito difícil. Eram pessoas humildes, eram pessoas pobres. E alguns, por causa do Evangelho, por causa de terem aceitado e entregado-se ao Senhor, perdiam seus empregos, sofriam retaliações, sofriam perseguições, e isso refletia na vida material daqueles irmãos. Eram irmãos de condição mais humildes. Havia um contraste na cidade de Esmirna. A comunidade judaica era uma comunidade rica, era uma comunidade próspera. Certa feita eles fizeram uma grande campanha para ajudar no embelezamento de Esmirna. Mas os pobres irmãos de Esmirna, eles não têm esse mesmo convívio. Porém, Jesus, não eu, nem João, que é o que está escrevendo essa visão, essa revelação do Senhor Jesus, mas o próprio Senhor Jesus vai fazer uma afirmação: você pensa que é pobre, minha amada igreja, mas você é rica. Rica da minha presença, rica da minha convivência, rica da minha proteção, rica das minhas bênçãos, rica da salvação. Vocês não são pobres. Nós muitas vezes achamos que estamos inferiores a alguns na terra, mas nós somos o povo mais feliz que existe na face da terra, a despeito das lutas, das dores que nós possamos enfrentar. O Senhor conhece a nossa tribulação, o Senhor conhece a nossa pobreza, mas o Senhor Jesus também disse lá, no texto das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito. Então nós não somos infelizes, amados, nós somos ricos em Cristo Jesus. Mas aqui o Senhor continua fazendo o diagnóstico desta igreja. Conhece a tribulação, conhece a pobreza, mas ele afirma: vocês são ricos. Mas ele também diz que conhece a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Havia na cidade de Esmirna, irmãos, uma grande quantidade de judeus que mudaram-se para aquela região. Esmirna também era uma cidade comercial, havia um porto naquela região. Muitos então ingressam ali, e é uma comunidade ativa. Esses judeus então não só estavam se levantando e se opondo ao povo cristão, à igreja de Esmirna, mas eles ainda ousavam acusar os discípulos de Jesus perante as autoridades romanas. E olha só, amados, o Senhor Jesus está declarando para esse grupo, que se reuniam nas suas sinagogas espalhadas por todo o Império Romano, pensando que eles estavam se reunindo na sinagoga de Deus. Mas Jesus agora vai e diz para nós aqui, e aos irmãos de Esmirna em primeiro lugar: eles se declaram judeus e não são, mas antes eles são sinagoga de Satanás. Jesus está afirmando que aqueles judeus que estavam se insurgindo, perseguindo a sua igreja, perseguindo a sua noiva, eles não eram de forma alguma, apesar de no passado aos judeus terem sido confiados os oráculos de Deus, mas o comportamento deles, a blasfêmias ao nome do Senhor Jesus, os levava agora a se denominar sinagoga de Satanás. O Senhor Jesus não está alheio ao que tem acontecido na face da terra com a sua igreja. Estamos vivendo um tempo atípico.
Já disse isso numa outra ocasião e vou repetir hoje aqui. Nunca vivemos isto, pelo menos aqueles que são da minha geração, que nasceram dos 1970 para cá. Outros irmãos viveram um pouco antes. A geração pós-guerra nunca viveu o que estamos vendo agora. Eu não imaginava um dia ver a igreja vazia. Louvado seja Deus ainda, porque podemos vir aqui e pregar o Evangelho, mas essa não é a realidade, irmãos. Existem lugares que ninguém pode pregar o Evangelho publicamente. Você está recebendo essa mensagem através deste meio de comunicação. Você poderá compartilhar com qualquer pessoa, em qualquer parte do planeta Terra. Agora, alguém pode contemplar essa mensagem, mas existem lugares em que não é assim. Existem lugares em que pessoas se erguem contra o povo de Deus, se levantam contra o povo de Deus. E o Senhor Jesus não está indiferente a isto. O Senhor da igreja, aquele que deu a vida pela igreja, que derramou seu sangue precioso pela igreja, Ele tem a igreja sobre si. É interessante que no texto de Apocalipse 1, ele diz que anda no meio dos 7 candeeiros. E os 7 candeeiros de ouro são as igrejas do Senhor representadas aqui. Ele diz que tem na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 pastores dessas igrejas. O Senhor cuida dos seus. O Senhor vela pelos seus ministros, o Senhor cuida do seu povo, mesmo que a luta seja muito grande. Esses judeus então se levantam de forma tão terrível contra o povo do Senhor. Mas olha a palavra de Deus no verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. O Senhor Jesus está conhecendo a sua dor. Talvez você e eu não estejamos enfrentando uma tribulação como eles enfrentaram nessa época. O imperador exilando e prendendo João por causa do Evangelho, perseguições. Há historiadores que afirmam que ali em Esmirna, desse local, desse monte chamado Pagos, que era muito bonito, que era muito exuberante pela sua arquitetura, há testemunhos de que milhares de cristãos e irmãos nossos em Cristo foram jogados daquele monte abaixo, foram martirizados. Você sabe que um dos bispos, um dos pastores dessa igreja foi Policarpo. E a história da igreja nos conta que esse velhinho pastor de 86 anos, ele também foi levado adiante do procônsul de Esmirna, para que ele negasse o nome do Senhor Jesus. Ele foi desafiado até a morte para negar o nome do Senhor Jesus. Alguns chegam a dizer que o procônsul constrangia, ou constrangido dizia: Policarpo, você é tão velho, ancião, eu não quero agir assim contra você. É simples, Policarpo, nega que o Senhor Jesus é o teu Senhor e nada acontecerá com você. Você só precisa declarar que César é o Senhor. Mas sabe o que Policarpo fez? Ele disse: há 86 anos eu sirvo a esse Senhor Jesus e Ele nunca me desamparou. Não é agora que eu vou negar o seu nome, o do meu glorioso Salvador. É interessante que esse pastor, o testemunho desse homem, que no dia 23 de fevereiro do ano 155, será martirizado, será amarrado num poste e será incendiado, as pessoas vão trocar, e alguns chegam a dizer que ele dizia meio a chamas enquanto tinha vida ainda. Não neguem ao Senhor Jesus, sejam fiéis até a morte. E isso não passa desapercebido, porque o Senhor Jesus conhece cada detalhe da sua igreja. O Senhor tem os seus pastores nas suas mãos direitas. O Senhor conhece os seus. O Senhor então sabe que a igreja vai passar por lutas. Se tem uma coisa que Jesus nunca fez, foi mentir para a sua igreja. Ele nunca disse que nós teríamos isenção de dor, isenção de tribulação. Pelo contrário, já foi citado aqui: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bem-aventurados sois por minha causa quando vocês forem perseguidos. Mas ele também está dizendo agora com todas as letras: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Algo aqui que nós precisamos fazer uma ressalva. Nós não podemos subestimar o poder do diabo, mas também não podemos superestimar o poder do diabo. Por 2 vezes o Senhor Jesus primeiro chama os judeus de sinagoga de Satanás, e agora Jesus não tem dúvida de que quem está por trás dessa perseguição, quem está por trás de toda essa fúria de judeus e dos moradores de Esmirna, é o diabo. E nós não podemos então economizar nas palavras, mas devemos dizer que Jesus está afirmando para a sua igreja, para a sua noiva, que alguns irmãos de Esmirna serão lançados na prisão.
Alguns irmãos dessa amada igreja passarão por dor, por aflição, serão postos à prova. E essa ideia de ser levado à prisão, em muitos casos, era a mesma coisa que dizer: você vai morrer, você não sairá desta mais. Alguns foram sim libertos. O próprio João, quando Domiciano sai do império e outro imperador assume o seu lugar, a história diz que João foi liberto daquela prisão na ilha de Patmos e que ele já velhinho retorna para a cidade de Éfeso. Mas olha só, querida igreja, ele diz que alguns irmãos vão passar por essa tribulação. Às vezes nós estamos vendo por aí um falso ensino, um falso evangelho sendo pregado, que crente não sofre, que a igreja que está sofrendo, ela está fora do padrão de Deus. Não é verdade. E se tem uma coisa que acontece e é interessante, porque você observa isso tanto na carta de Esmirna quanto na carta de Filadélfia, é no meio da dor, é no meio do sofrimento, é no meio das aflições que o Senhor está forjando os seus mais valorosos servos. Não que as demais igrejas não tivessem suas virtudes, elas as têm, o Senhor Jesus destacou. Mas aqui em Esmirna, no meio de tanta tribulação, no meio de tanta dor, o Senhor tem os seus fiéis. Mas Ele não esconde desses amados o que está por acontecer com eles. E Ele chega a dizer que essa tribulação tem prazo. Não tente levar ao pé da letra o que está escrito aqui: e tereis a tribulação de 10 dias. Poderia ter sido apenas de 10 dias, mas esse número 10 aqui tem a ideia de uma completude. É um número mais amplo, mas uma coisa é certa: a tribulação que a igreja sofre hoje no mundo, ela tem prazo determinado. Um dia vai acabar, um dia vai cessar essa dor, porque o Senhor voltará para buscar a sua noiva. Às vezes você tem questionado a tribulação na sua vida e diz: quando vai passar, pastor? Eu não aguento mais. Quando é que vai terminar tudo isso? Quando a pandemia passará? Nós não sabemos, os governantes também não sabem, os cientistas não sabem, os médicos não sabem. Todos nós podemos fazer nossos prognósticos, mas Deus sabe. O Senhor da história, aquele que rege o universo, Ele sabe o tempo da nossa tribulação. Não temas as coisas que tens de sofrer. E é por isso então que ele se encaminha para talvez a parte mais conhecida nessa carta, quando ele afirma para aquela igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A ideia aqui não é que você vai ser fiel para morrer, mas você está pronto como igreja do Senhor Jesus a sofrer até as últimas consequências, e se necessário for, morrer por Jesus. O ano passado, aqui mesmo, na igreja da Lapa, os nossos adolescentes fizeram um encontro e convidaram o pastor reverendo Nilson para trazer uma palavra para eles, chamada Por Cristo, Prontos a Sofrer. E me lembro, eu estava aqui com os nossos adolescentes, ouvindo a exposição do reverendo Nilson, e ele disse: é muito comum as pessoas dizerem que estão prontas a viver por Jesus. Você está pronto a viver o Evangelho, a viver por Cristo? Mas eu te pergunto agora, meu irmão, minha irmã, você está pronto para morrer por Jesus? Você se considera um bem-aventurado, uma bem-aventurada por estar sofrendo por causa do testemunho do Senhor Jesus? Isto é o que nós vemos nessa carta encaminhada a essa igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, meus irmãos, a igreja não está isenta de passar por provas e tribulações. A igreja não está isenta de perseguições. Mas o Senhor da igreja nos conhece, o Senhor da igreja nos assiste, o Senhor da igreja nos sustenta, e Ele diz: eu conheço a tua tribulação, eu sei que muitas vezes vocês passarão por momentos difíceis, e têm passado por momentos difíceis, mas não desistam, não temam, sejam fiéis. E essa cidade, que gostava de dizer que era a cidade mais fiel a Roma, está aprendendo agora que não é apenas a César que Esmirna precisa aprender a fidelidade, mas ao Senhor Jesus, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o governante dos governantes, por que não dizer, o imperador dos imperadores. Este sim merece toda esta fidelidade. Certamente essa mensagem, ela trouxe muito encorajamento a essa igreja, porque podem imaginar irmãos sendo presos, irmãos sendo açoitados, mas ao ouvir, por exemplo, o testemunho de Policarpo também chega a dizer àquele procônsul
que o fogo que estava sendo aceso ali, que ia consumir o seu corpo, duraria apenas alguns instantes, depois ia se dissipar. Mas o fogo da eternidade, para aqueles que não estão no caminho do Senhor, para aqueles que foram condenados, é um fogo inextinguível, que nunca se apagará. E é por isso que terminamos com o verso 11. Aliás, essa expressão, ela é muito importante, repetida praticamente em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parece uma redundância dizer quem tem ouvidos, ouça. Como assim, pastor? Mas ele não está falando desses ouvidos aqui. Ele está falando do seu coração. Você é sensível à voz de Deus? Você é sensível à palavra de Deus, como os discípulos de Emaús, depois que tiveram aquele encontro com Jesus, um dizia ao outro, não nos ardia o coração, quando ele falava pelo caminho. É nesse sentido que Deus está aqui falando para nós, minha igreja, ouçam a voz do Espírito, porque esse papel o Espírito Santo tem, é o Espírito Santo que nos conduz à verdade de Jesus, que nos ilumina o coração para entendermos o ensinamento do Evangelho. E não poderia terminar diferente para essa realidade dessa cidade, desta igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós não estamos isentos de passar pela primeira morte, irmãos. Policarpo passou pela aflição da primeira morte. Muitos irmãos martirizados ao longo da história, nesses mais de 2000 anos, experimentaram a primeira morte por causa do testemunho de Jesus. Mas há uma promessa gloriosa aqui: nenhum desses irmãos, nenhum dos escolhidos do Senhor passará pelo dano da segunda morte, que é a morte eterna. Portanto, o nosso corpo pode sofrer açoites, a igreja pode ser perseguida, mas ela já é mais que vencedora por meio daquele que nos amou. Então nós podemos ter certeza que ainda que a tribulação seja grande, que a perseguição venha sobre a sua igreja, nós temos um Senhor que vela por nós. Há muitos anos atrás, um dos seminários da nossa igreja, um aluno conversando com um dos seus mestres dizia: professor, eu acho que nós precisamos orar para Deus mandar perseguição para a igreja no Brasil, para ver se a igreja acorda, para ver se a igreja se desperta, porque nós estamos vivendo uma letargia espiritual. E aquele professor mais experiente, já de cabeça branca, sábio, deu uma risadinha olhando para aquele seminarista e diz: meu filho, eu acho que não é por aí não. Primeiro a igreja precisa viver genuinamente o Evangelho. Primeiro a igreja precisa viver por modo digno de Cristo, aí a perseguição virá. Não é vir a perseguição para a igreja se tornar santa, é a igreja se tornando santa, falando do Evangelho, é que ela vai incomodar, é que vai acontecer aqui e em outras partes do mundo, o que falaram para Paulo e Silas em Tessalônica. Chegaram aqui aqueles que têm transtornado o mundo. Não temas, igreja, não temas, minha noiva de Esmirna, e todas as igrejas de todas as épocas, o que está para acontecer com vocês. Sejam fiéis até a morte, porque há uma promessa. Que promessa gloriosa! Havia um jogo naquela cidade, as pessoas corriam ali numa Olimpíada, mas eles ganhavam a coroa de louros. Mas aqui Jesus está prometendo uma outra coroa. Conforme Paulo mesmo diz que todos correm no estádio, que todos lutam por um prêmio físico, material, mas nós devemos correr pela coroa incorruptível. E Ele está prometendo para nós que se você for fiel até a morte, você receberá a coroa da vida eterna. Eu queria orar com você. Ainda que talvez você diga: pastor, eu não estou sendo perseguido por causa do Evangelho, eu não estou sofrendo nenhum tipo de afronta, mas eu tenho outras tribulações na minha vida, outras coisas que têm angustiado o meu coração, problemas na minha família, a enfermidade que começa a bater a porta da minha casa, as minhas angústias particulares. Eu quero te dizer que o mesmo Senhor da igreja, o Senhor Jesus ressurreto, que diz que cuida dos seus, que vela pela sua igreja, Ele cuida de você também. Não temas. Ser fiel até a morte. O Senhor é contigo, meu irmão e minha irmã. Oremos ao nosso Deus. Pai, só o Senhor mesmo para passar o bálsamo do Senhor no nosso coração, porque é uma realidade.
naqueles dias em que o teu servo João estava ali exilado na ilha de Patmos, ele recebeu essa gloriosa revelação do Senhor Jesus e deveria pregar e anunciar essa verdade, ó Deus, para todas aquelas igrejas, e também chegou até nós através da tua palavra. Ao longo da história, muitos irmãos e irmãs foram martirizados, perderam a vida porque foram fiéis a ti até a morte. Há muitos hoje ainda espalhados por todo esse nosso planeta que passam por essa realidade. Nosso Pai do Brasil também, no início, quando o Evangelho foi pregado aqui, muitos irmãos vieram aqui, morreram no nosso solo, por causa do testemunho desse Evangelho. E hoje, ó Deus, estamos aqui com essa liberdade para poder falar em alto e bom som do teu glorioso nome. Mas, Senhor, não deixa que a gente perca de vista que os dias são maus e que o Senhor conhece a tribulação da tua igreja espalhada pela face da terra. E a tribulação atual que estamos passando, não temos ideia quando ela cessará, mas cremos que há um prazo determinado e que o Senhor está cuidando da tua igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo em que não podemos nos reunir como tanto amamos e queremos, mas a tua igreja mais do que nunca está forte, está unida no Senhor, porque o Senhor é que tem edificado a mesma. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, pelos testemunhos desses irmãos de Esmirna, pelo testemunho do teu servo Policarpo, que foi fiel até a morte. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja, é que nós oramos agora. Amém.